bem, querido povo de Deus? Mais uma vez nós estamos juntos aí para ampliarmos um pouco as nossas reflexões e ampliarmos um pouco também as nossas referências históricas também de religião, de comunidade, de igreja, de organização religiosa que somos, né? A Igreja Luterana. Temos então uma história, né, desse mês agora, de outubro, que está sendo retomada em várias formas, né, de diversos formatos aí, sempre com a lembrança assim, de a gente reavivar um pouco a nossa história, de reavivar um pouco as nossas raízes e as nossas referências. Então, nós vamos ter agora uma sequência de momentos através do compartilhar, que vão trazer um pouco dessa história. A ideia é nós começarmos hoje com assim uma visão mais ampla, mais geral assim do contexto, né, do surgimento dos movimentos religiosos e do movimento da Reforma. E nos próximos encontros nós vamos ter assim uma pegada um pouco mais histórica, centrada na Reforma em si, no movimento de Lutero. E depois nós vamos ter um outro momento, terceiro momento, que é uma abordagem mais do ponto de vista doutrinário, né, das novidades que foram resgatadas através também da participação e do trabalho do Dr. Martinho Lutero. Então sejam bem-vindos para esse momento com a gente aí. Deus abençoe vocês. Vocês que estão nos acolhendo aí nas suas casas, Deus esteja presente com vocês aí. E a gente vai começar com um pequeno momento de oração e na sequência então a nossa abordagem da Reforma Luterana. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pela oportunidade que temos de refletirmos sobre a nossa própria história, de lembrarmos as pessoas que se identificaram de uma forma tão forte, tão clara, tão definida, assim como Lutero se identificou com o Evangelho de Jesus Cristo e o resgatou num período conturbado, num período difícil da história, para dentro da igreja, trazendo de novo a verdade da Tua Palavra para todos nós. Obrigado por essas pessoas que Tu colocaste dentro do mundo. Pedimos que nos permita, ao olhar essa história, nos sentirmos responsáveis também por ela, no sentido de darmos seguimento a esta propagação do Evangelho e da Palavra pura e clara para todas as pessoas. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, pessoas, então vamos lá, né? A gente vai trabalhando um pouco com as imagens aí para facilitar um pouco a nossa comunicação e a gente vai dar a oportunidade também, se vocês quiserem, de repente fazer algum tipo de pergunta ou abordagem ou resposta, né? Para que a gente possa interagir um pouco aí. Nossos meios de WhatsApp estão aí disponíveis, nossos grupos de comunidade pelos quais você está recebendo agora também. Você pode estar dando retorno também sobre, de repente, curiosidades que você gostaria de ouvir e se podemos fazer essa abordagem, por que não? Tá? Então seguimos aí com o nosso caminho. A Reforma Luterana, então, centrada aí no trabalho de Martinho Lutero. Nós vamos pensando um pouco no tema de igreja, como organização. E aí nós vamos ver que a igreja, como sistema organizado, ela tem uma história também, né? A igreja ela não começa aqui na Reforma Luterana, ela tem uma história bem mais antiga. Nós vamos ver que as bases bíblicas do Antigo Testamento já mostram as pessoas se conectando a Deus, através de sistemas que eles foram elaborando, foram desenvolvendo, foram criando, mas que visava assim, o contato deles com Deus. Essa é a ideia de religião, né? A igreja ela tem essa finalidade de trazer o convite para que as pessoas se conectem a Deus. A religião religa as pessoas a Deus. O pecado desliga, a religião deveria ter essa finalidade de fazer o contrário, de religar as pessoas e trazer essas oportunidades. Foi o que Adão teve lá no Jardim do Éden, né? Ali nós temos a primeira igreja, a igreja que acontece dentro de um jardim, debaixo de uma árvore, Adão conversando com Deus. Isto é a igreja, né? Jesus Cristo mais tarde vai dizer isso, né? Onde tiver 2 ou 3 ali reunidos em meu nome, eu vou estar ali, e isso é a igreja. Então, pessoas com Deus, pessoas conectadas com Deus. Foi o que Noé também sentiu, né? Quando ele teve aquela conexão com Deus, e mesmo que ele tenha se visto dentro do mundo sozinho, né? Ele e a família dele, ele não perdeu a sua conexão, ele manteve a conexão, manteve-se ali a igreja
A igreja dentro da arca agora, né? E eram só 8 pessoas que estavam lá, com todos os outros animais. Quando nós vamos encontrar Abraão mais tarde, nós vamos ver que Abraão também se conecta a Deus, e Deus retira Abraão do meio da sua parentela e leva ele e a sua família, e através de Abraão Deus começa um sistema religioso, uma igreja diferente, agora mais sistematizada, né? Constrói para eles uma língua, dá para eles um lugar geográfico onde eles pudessem morar, né? E ali ensina para aquele povo a religião que nós conhecemos depois como a religião judaica. Nós vamos ver que Jacó tem essa experiência também, né? A sequência, né, dos filhos lá e netos de Abraão. Jacó que vai dar vai ter essa conexão, vai manter essa conexão com Deus, né? E forma ali um povo chamado povo de Israel. E Jacó então é o grande pai desse povo todo que se organiza agora em tribos, de uma forma em reinos e tudo mais, né? Aí vamos encontrar o rei Davi regendo então agora esses reinos, ou esse grande reino, né, do povo de Israel, sendo o grande rei Davi, que vai manter essa conexão com Deus, vai manter essa proximidade com Deus também, chamando o povo, né, para essa conexão. Vamos encontrar Salomão, que vai ser aquele grande organizador agora de um espaço físico, a igreja como um espaço físico também, que é a construção do grande templo de Salomão, para tornar mais visível essa igreja dentro do mundo, né? E depois então nós temos os reis, depois os profetas, né? Que são aqueles que lidam com a palavra de Deus e que entregam a palavra de Deus, que trazem a palavra de Deus, que ensinam e que preservam a palavra de Deus como meio de conexão entre Deus e as pessoas. Isto é o que nós conhecemos de igreja, né? Essa é a base, são as bases bíblicas do Antigo Testamento. E aí nós vamos ver que surge o judaísmo, que é a religião oficial do povo bíblico, né? Todo o sistema religioso organizado agora em forma de leis, depois vem, né, as coisas escritas, as coisas reveladas, as coisas que vão sendo postadas pelos profetas e por todos aqueles que são chamados por Deus para trazerem a fala de Deus, trazerem a palavra de Deus para dentro do mundo. E essa religião se organiza, é a religião do Antigo Testamento, todo o judaísmo está aí presente. Então vai se sistematizando, a igreja vai se sistematizando. Nós vamos ver que de Abraão, né, já nascem aí, já tem uma pequena, digamos assim, propensão à divisão, né? Porque nós vamos ter o judaísmo, que é a religião oficial que vem ali com Abraão. Do mesmo Abraão vai vir, perdão, do mesmo Abraão vai vir também com uma raiz ao islamismo, né? Que é aquela religião que vem do Ismael, que é o outro filho do Abraão, né? E mais tarde o cristianismo, que também vai ser da mesma raiz do Abraão, né? Que da descendência de Abraão, daquela igreja de Abraão, vai nascer o Cristo lá na frente, e vão surgir esses eixos aí de religiosidade, né, que nós conhecemos como judaísmo, cristianismo e islamismo. O cristianismo, que é a nossa ligação hoje, a nossa identidade religiosa hoje, né, ele próprio se divide também mais tarde, né? A gente vai ver isso na história, que o cristianismo ele não fica único, ele acaba se dividindo. Ele se divide mais tarde em católico, cristianismo ortodoxo, e depois os protestantes, ou os evangélicos, que vão surgir mais tarde, né? Aí estamos nós, né? Já começa a aparecer um pouco o nosso sinal aí dentro dessa história, dessa divisão de igrejas. Então a igreja ela sempre teve esse movimento de se fracionar, de se reorganizar, de se questionar, de se dividir, de retomar caminhos, de retomar verdades. Enfim, esse caminho é um caminho que sempre se movimenta, a igreja é algo que sempre está em movimento. Nós vamos ver então, olhando agora para o cristianismo, vamos agora focar um pouco dentro da nossa raiz, né, de cristianismo, da nossa identidade religiosa do cristianismo. A gente vai ver que a igreja ela sofreu uma separação que foi chamada de cisma
cisma do Oriente. Lá é a divisão da igreja grega, romana, e que forma então dois núcleos do catolicismo. Né? A igreja não conseguiu se manter unida como era a ideia, né, de uma única igreja. A igreja cristã se divide. Então, o primeiro cisma a gente vê com a separação da igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa, que tinha sua romana, que tem a sua sede, né, sua base na Itália, em Roma, e outra que é a que está em Constantinopla, né, que hoje é a Turquia. Então essa igreja já se divide aí, já houve um cisma. Cristãos não conseguiram se entender e acabaram se separando, né, como igreja também. E isso surge então a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Isso foi no ano de 1054. Então o cristianismo conseguiu se manter por quase 1000 anos assim único, né, como um sistema. E ali em 1054 houve essa divisão, não foi mais possível sustentar essa unidade e já criou-se aí duas igrejas católicas, né? Já temos aí duas origens. Agora a gente vai ver que cada uma delas, cada segmento, né, tem uma continuidade, uma mais voltada para um assunto, outra mais voltada para outro assunto. Vocês vão ver que a igreja de Roma, ela é muito política, ela se mistura muito com a política, né? O sistema político romano é muito presente dentro da igreja e a igreja é muito presente dentro do sistema político romano. Então há um cruzamento aí de linhas, né, de identidade, de finalidades, assim, que às vezes se confunde. O Estado acaba assumindo às vezes papéis da religião e a religião acaba assumindo papéis do Estado e fica um pouco confusa essa administração dessa igreja católica romana, né? Ela vai se misturando demais com isso. Enquanto a igreja de Constantinopla ou Istambul, Turquia, né, como é o que a gente conhece hoje, ela tem uma espiritualidade mais acentuada. Ela não se mistura tanto com a política como a igreja romana. Ela tem uma ênfase mais assim voltada para a espiritualidade. Vocês veem que já, né, a divisão da igreja já dá novas identidades, né? Duas igrejas diferentes aí. São duas igrejas cristãs, mas são com abordagens diferentes. Aí a gente vai ver que houve um período de decadência, né, da igreja, do sistema papal romano. A coisa ficou muito poluída, né, em Roma, e foi criado aquele sistema, o sistema do papal, né, como é chamado, em que o centro da igreja roda tudo em torno do Vaticano, né, e a autoridade do Papa é altamente inquestionável, né, e tem um poder muito grande, o Papa também dentro da história, e esse poder é muito cobiçado, muitas pessoas querem esse poder, e esse poder ele acabou meio que perdendo assim, a sua identidade com religião e virou muito uma força política econômica, né? Os títulos de padres, de bispos e arcebispos, eles eram mais comprados, e quem tinha mais dinheiro, tinha mais poder, comprava e assumia esses poderes. Então, isso misturou a igreja com muitas dívidas também. A igreja acabou se endividando, digamos assim, e fez com que essa igreja católica romana tivesse que buscar dinheiro a qualquer preço para pagar as suas dívidas, para manter a sua estrutura funcionando, né? E era uma estrutura muito cara. Então a política e a nobreza acabaram entrando para dentro da igreja com as suas fortunas, com os seus poderes e com o seu dinheiro. E nada disso era suficiente, né? Então havia muita compra de títulos e até de relíquias, né, que eram de repente determinadas, destinadas como relíquias dentro da igreja, custavam fortunas, as pessoas compravam isso, e a igreja começou a se fortalecer por esse comércio de coisas assim, com referência religiosa. Então perdeu a noção de espiritualidade e virou mais um tipo de empreendimento comercial, né? Mas bem afastado daquele objetivo de igreja, que era da aproximação das pessoas com Deus, como a gente viu lá desde os primeiros, né? Sempre com aquela ideia de se conectar a Deus. Aqui perdeu um pouco essa conexão. Isso fez com que algumas pessoas começassem a olhar isso com olhos mais críticos
e a enfrentar um pouco essa questão e querendo que a igreja voltasse às suas origens. E o primeiro que a gente vê na história, assim, com uma expressão mais definida, foi ali em 1200, né? O Francisco de Assis. Né? Francisco de Assis é o São Francisco, como a gente conhece. Ele teve assim uma revolta contra aquele sistema, né? E ele acabou se retirando daquele sistema, daquela nobreza, daquele sistema religioso e acabou criando um sistema meio que paralelo, né? De ordem religiosa na Itália. Então algumas pessoas acabaram seguindo Francisco, criando um novo segmento. Então começaram a criar assim um fracionamento dessa igreja. A igreja começou a se dividir, né? Hoje nós conhecemos muitas ordens religiosas, assim como tem as clarissas, os maristas, os beneditinos, os jesuítas, as carmelitas, né? São as irmãs e os irmãos, né? Os monges e os padres, que na verdade não eram chamados de padres, eram chamados de irmãos, né? Mas eram os monges, os freios que criavam esses grupos de identidade e de resistência contra aquela situação que já não era mais aceitável dentro da Igreja Católica Romana pela poluição que havia dentro daquele sistema. Então essas ordens religiosas elas foram responsáveis pela preservação de verdades, de costumes e de hábitos que se identificavam mais com a igreja do que aquele sistema poluído católico romano lá do sistema papal, né, que estava ligado lá ao Vaticano. Nesse contexto aí, ó, mais tarde, né, nós vimos lá São Francisco em 1200, mais ou menos, fazendo esse movimento. Lá em 1483 vai nascer Martinho Lutero. E Martinho Lutero ele vem dentro do contexto, a gente vai ver nos próximos momentos que teve outras pessoas aí no meio, tô pulando partes assim apenas para a gente dar uma pincelada mais generalizada. Na semana que vem a gente vai retomar um pouco assim os outros personagens que estiveram antes de Lutero também aí, mas deixa isso para a semana que vem. Vamos ver 1483, Martinho Lutero, ele nasce, né, dentro desse contexto, dessa igreja conturbada, dessa igreja meio perdida. Né, e eles eram muito, a família de Martinho era muito, muito católica, muito devota. Né, tanto que Martinho tinha o nome de Martinho porque ele nasceu no dia de São Martinho, né, por isso que ele tinha esse nome. Né, a família era muito católica. Ele era filho de um minerador, né, nascido nesse contexto, né, de trabalho bem difícil, bem pesado, e o pai queria que ele tivesse um outro destino, né, que não fosse terminar lá nas minas de carvão. Então ele foi estudar direito, né, o objetivo era que fosse um advogado, tivesse uma vida um pouco melhor. Então ele acabou dirigindo a vida dele. A gente também vai retomar um pouco mais detalhes da vida dele depois, o que aconteceu em todo o processo de formação dele. Mas a gente vai ver que houve uma época lá em 1505 que ele acabou entrando para um convento. Né? E ele acabou entrando para o convento dos eremitas agostinianos, 1505. E em 1507 ele já estava, né, bem avançado nos estudos dele, e já foi ordenado sacerdote e já estava realizando seus primeiros estudos de teologia. Né? Então ele já começava a atuar como padre aí. Esse Martinho Lutero, então, ele tem uma vida curta. Né? Ele nasceu em 1483, dia 10 de novembro, e dia 18 de fevereiro de 1546 ele já partiu. Né? Então foi uma vida relativamente curta, mas de uma presença muito forte. Né? E a voz de Lutero ecoou e ecoa até hoje na história. Né? A presença dele foi uma presença muito forte. A gente vai ver que teve um marco histórico, né? Martinho Lutero, dia 31 de outubro, ele foi até a igreja da cidade onde ele morava, a principal igreja, e colocou lá na porta daquela igreja 95 assuntos para serem debatidos pela igreja, em que a igreja estava pisando na bola, digamos assim, numa linguagem mais rápida. Né? Eram pontos que precisavam ser retomados, verdades que estavam resgatadas da Bíblia, como ele estava estudando muito a Bíblia, ele estava muito por dentro disso, e ele vai escrever 95 teses e prega na porta da igreja. Precisamos discutir sobre isso. Esse foi considerado o marco da reforma. Né? Já tinha acontecido um monte de outros movimentos e coisas, esse foi o marco, foi o estopim, onde foi dado, assim, digamos, o pontapé inicial para uma reforma definitiva. Né? Então lá está ele, né, nesse dia 31 de outubro.
Qual que era o ponto principal desses debates? O que Lutero queria? Veja bem, 95 pontos que tem lá, mas ele tinha alguns que eram destaques especiais. E um deles é esse daqui, ó. A salvação das pessoas não depende daquilo que elas fazem por si mesmas, mas daquilo que Jesus fez por todos. A salvação não pode ser comprada por dinheiro, nem por boas ações. Então, esse é o carro-chefe dos debates de toda a história da Reforma, né? Que é aí que morava o problema. Lutero percebe que a igreja, naquele desespero de não ter dinheiro, precisar ter dinheiro, a igreja acabou se perdendo e acabou criando caminhos enganosos para fazer com que as pessoas pagassem pela sua salvação, porque precisavam de dinheiro para resolver seus problemas. Então acabou comercializando aquilo que Deus tinha dado gratuitamente no Evangelho. Essa igreja estava perdida, estava confusa. Nós estamos aqui mais ou menos a 1500 anos depois, né, de Cristo, e nesses 1500 anos a igreja se perdeu completamente e escondeu o Evangelho das pessoas. O Lutero vai lá, no estudo de teologia dele, descobre esse Evangelho e diz, não, isso aqui tem que ser mostrado para o povo. Não dá para continuar assim. E Lutero então toma essa verdade, né? Salvação não depende daquilo que vocês fazem, não é? A igreja estava ensinando coisas diferentes lá para as pessoas fazerem, e a igreja estava vendendo coisas para as pessoas comprarem a salvação. Estava errado isso aí, né? Lutero também, ele destaca essa outra verdade, ó. A salvação é um presente gratuito de Deus, atribuído às pessoas pela fé em Jesus Cristo. Então, esse ponto não podia ser escondido, é presente. É presente e é gratuito, não pode ser vendido, não pode ser comercializado. Então, Lutero abre um debate sobre o que a igreja estava manipulando, vendendo, e aqui está dizendo que está de graça na Bíblia, então vamos fazer a Bíblia falar agora. Vamos calar essa voz dessa igreja confusa, e vamos trazer essa fala de Cristo, que não tem confusão nenhuma, que é clara, né? O que a igreja estava fazendo naquela época? Essa organização religiosa, tá? Estava vendendo aquilo que eles chamavam de indulgência. A indulgência é tipo assim uma carta de perdão, né? Um passe livre. Você perdoa, você compra essa carta e está perdoado. Então tinha o selo da igreja, tinha a assinatura do Papa, como se esses tivessem o poder de limpar a vida das pessoas. Então, as pessoas se enchiam de pecado e se enchiam de indulgências. Compravam indulgências, vendiam casas, propriedades, entregavam tudo para a igreja para ganhar aquele documento, para ganhar aquele passe livre. E aí continuava a vida, né? Tendo aquilo, podia continuar a vida. O sistema religioso é enganoso, né? Nós não precisamos pagar pela nossa salvação. A salvação não pode ser vendida por um documento, né? Então, Lutero vai enfrentar agora isso, desmistificar esse engano. E a proposta de Lutero era essa. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para o que a Bíblia diz. E lá na Bíblia diz que a salvação é gratuita. Então é isso que nós precisamos falar. É isso que nós precisamos mostrar para o povo. Esta é a liberdade que o povo precisa sentir, né? E aí nós precisamos ensinar isso para esse povo. Da onde Lutero tira essa verdade? Romanos capítulo 1, versículo 17 é um dos lugares onde Lutero encontrou essa verdade. Lutero sempre teve essa preocupação de trazer a palavra como o caminho, né? E ele nunca quis inventar um caminho, ele quis só resgatar o caminho. Essa é a ideia de reforma, não é desconstruir, arrebentar tudo, terminar tudo, desmanchar tudo, é arrumar. Essa é a ideia de reforma, de arrumar, vamos arrumar. Ele era padre dessa igreja, ele queria que essa igreja voltasse para a palavra de Deus, ele queria ensinar de novo a palavra de Deus dentro da igreja, ele queria que todos fizessem isso. Essa era a ideia. Então Romanos 1,17, bem claro esse texto, não tem como esconder isso, né? Diz ali, né, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, terá vida eterna aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Olha, isso é absolutamente claro, né? Não tem como a gente não entender isso. Qualquer pessoa entende isso, lendo assim, né? Então não dá para a gente agora tirar esse evangelho e esconder esse evangelho e colocar uma indulgência no lugar. Você vai ser aceito por Deus, você compra a indulgência. Não, o evangelho está aqui, né? Deus nos aceita por meio da fé e é do começo ao fim, não tem. Você nasce lá no batismo pela fé
e Deus guarda a tua entrada e a tua saída, se sai de novo lá no dia da tua morte, do começo ao fim, é tudo pela fé, né? Não tem como entender de forma diferente. Efésios capítulo 2, Martinho Lutero também encontra esse texto e olhando para esse texto ele também levanta sua voz dentro da igreja. Vamos ler então, diz ali, né? Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça que é nossa por meio do amor que Ele nos mostra por meio de Cristo Jesus. Olha, texto claríssimo, né? Não tem como ter dúvida. E continua, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Então, essas palavras não foram palavras que Lutero escreveu. Foram palavras que Deus escreveu. Está na Bíblia, é lá que está. Isso a igreja tinha escondido. Isso não podia as pessoas ficarem sabendo. Então, tinha outra palavra, que era a palavra da igreja, que era a palavra dos papas, né, que anunciavam coisas diferentes e esconderam essas verdades. Lutero pega, não, essa que é a verdade, precisa ser conhecida. Então vamos botar essa palavra de volta, né? Isso era a reforma. Bom, resumindo, nós vamos terminando já aqui, porque a gente vai retomar isso em outros momentos, de outras formas, como eu disse, mas a gente vai vendo que Lutero não foi assim muito bem aceito, né, nessa tentativa de reforma dele. Dia 13 de janeiro de 1520, ele foi excomungado da igreja, né? Ele foi perseguido, tentaram matar, tentaram fazer tudo, não deu, excomungaram ele da igreja, né? Em 25 de maio de 1520, Lutero é banido e ele acaba se escondendo num castelo de amigos que protegeram ele, e lá naquele castelo ele traduz a Bíblia rapidamente para colocar a Bíblia na mão das pessoas, dos seus, né, do povo da sua igreja da época, né? Ele queria que as pessoas pudessem ler, né, na Bíblia aquilo que ele estava dizendo, está escrito aqui, né? Então, em 1522, Lutero voltou para a sua cidade e continuou a rezar missas. E os seus seguidores acabaram sendo chamados de luteranos, né? Lutero volta, né? Mais tarde ele volta, ele se revela de novo, estou aqui, estou vivo, não desapareci, não me mataram e eu vou continuar. E ele foi, e aí as perseguições já diminuíram um pouco, ele ganhou proteção também de algumas autoridades e da sua época, e políticos também da sua época protegeram ele. E no dia 25 de junho, a gente vai ver que já tem um documento agora da igreja, né? 1530, um documento que a gente chama de carteira de identidade da igreja luterana, que é a confissão que foi defendida para uma religião ser oficial dentro do Império Romano, do Império Alemão. Ela precisava ter uma justificativa e precisava ser defendida, né, em público. E aí então foi escrita essa confissão, que é chamada de Confissão de Augsburgo. A cidade de Augsburgo, da Alemanha, recebeu esse evento, e ali Lutero foi convidado para defender as suas ideias, o que ele tinha que escrever isso e explicar isso. Então esse foi o primeiro documento oficial que foi formulado aí para a defesa do pensamento, e o surgimento da igreja luterana começa por aí, né? Começa com esse movimento, né, de registrar essa história. E era isso, pessoal, que nós vamos ficando por aqui agora, né? Pedindo que Deus abençoe a cada um de nós nessas reflexões também, nos firme nesse caminho, que é o caminho da verdade, né, o caminho da palavra. Semana que vem a gente volta com um pouquinho mais de história, né? No segundo capítulo um pouco mais de história, e depois no terceiro capítulo um pouco mais de teologia, né, para a gente poder se fortalecer um pouco também e se informar aí no que diz respeito à nossa história, à nossa raiz de Igreja Evangélica Luterana, né? Nós temos uma história bonita aí para ser resgatada, da onde a gente veio, né, e como que a gente surgiu, da onde é que a gente está, de onde é que vem essa igreja.
Tá bem? Deus abençoe para vocês, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.